Como encontrar o primeiro termo e a razão de uma PA em função de n em 5 segundos? Olá pessoal, meu nome é Marcelo Lopes, sou professor de matemática. Estou aqui para te dar mais uma dica sobre o método 5 segundos de resoluções. Hoje a gente vai encontrar a ideia da gente encontrar em 5 segundos o primeiro termo e a razão de uma PA conhecidos. A soma dos n primeiros termos dessa PA em função de n. A gente conhece a soma dos n termos de uma PA, a1 mais a n vezes n sobre 2. A gente sabe a fórmula geral da PA, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. E essa fórmula é a fórmula dos n primeiros termos de uma PA em função de n. Você pega essa fórmula aqui e joga ela aqui dentro. Pega esse AN, joga ele aqui dentro e melhora essa fórmula e tu vai chegar nessa aqui, importantíssima e que vai fazer você levar 5 segundos para encontrar o primeiro termo e a razão da PA. Dessa fórmula você percebe duas coisas importantíssimas. Que o fator que multiplica o n ao quadrado ele é sempre a metade da razão. E a soma do fator que multiplica o n ao quadrado com o fator que multiplica o n vai ser o seu primeiro termo. Porque se eu somar o r sobre 2 com a1 menos r sobre 2, isso vai dar o primeiro termo. Bacana? Vamos ver na prática como é que cai uma questão de concurso em cima disso aí, que você tem condições total de levar durar 5 segundos para resolver um negócio desse. O problema vai te dizer que a soma dos n primeiros termos de uma PA em função de Sn é dado por Sn igual a 2n ao quadrado menos 5n. Ok? Ele vai te pedir qual é o primeiro termo e a razão, ou vai te pedir somente qual é a razão dessa PA. Ok. Tu repara que o fator que multiplica o n ao quadrado vai ser sempre a metade da razão. Se o 2 é metade da razão, quanto vale a razão? 4. Quanto é o primeiro termo? É a soma do fator que multiplica o n ao quadrado com o fator que multiplica o n. 2 menos 5, menos 3. Só isso? Só isso. Se você tivesse que fazer pelo método convencional, você teria que colocar para o n valendo 1, você ia encontrar o S1. Depois você ia colocar o n valendo 2 e encontrar o S2, ou seja, aqui a soma dos primeiros termos da PA é o próprio primeiro termo. Você colocando o N2, você ia encontrar o S2, que é a soma do primeiro com o segundo termo. Depois ia usar a razão, que a razão é a diferença do segundo com o primeiro termo. Então isso aqui vai te roubar em média uns 3 minutos para a resolução da questão. Através desse método, você leva apenas 5 segundos. Próximo. O fator que multiplica o n ao quadrado é sempre a metade da razão. Logo, a razão, se menos 5 é a metade, a razão, menos 10. E o primeiro termo, menos 5 menos 4, menos 9. Só isso. Aqui, o fator que multiplica o n ao quadrado é sempre a metade da razão. Logo, a razão, 14. Primeiro termo, 7 mais 3, 10. Show? Vamos para mais? Aqui, o fator que multiplica o n ao quadrado é sempre a metade da razão. Logo, a razão, se aqui é 1, se 1 é a metade, a razão vale 2. Primeiro termo, 1 mais 12, 13. Aqui, o fator que multiplica o n ao quadrado é sempre a metade da razão. Se menos 9 é a metade, a razão vale menos 18. Primeiro termo, menos 9 mais 5, menos 4. Aqui, quanto vale a razão desse cara? O fator que multiplica o n ao quadrado é sempre a metade da razão. Mas cuidado que ele pode te confundir aqui. Ele pode inverter a posição, porque ele sabe que você é um aluno do Progressão e sabe isso. Então ele vai inverter aqui para tentar te confundir, mas você, malandramente,
sabe que o fator que multiplica o n ao quadrado é esse cara, e não o menos 2, tá? Então vamos tomar cuidado com isso. Então, se mais 3 é metade da razão, logo a razão vale 6. E o primeiro termo, mais 3 menos 2, mais 1. Show? Vamos para mais? Aqui. O que é esse cara? Esse cara não é a mesma coisa aqui, só? 3n ao quadrado mais 0 vezes n? É. O fator que multiplica o n ao quadrado é a metade da razão. Logo, a razão vale 6. E o primeiro termo? A soma do fator que multiplica o n ao quadrado com o fator que multiplica o n. 3. Certo? Aqui. Babou? Não. O Sn é 0 vezes n ao quadrado menos 9n. O fator que multiplica o n ao quadrado é sempre a metade da razão. Se 0 é metade da razão, a razão é 0. E o primeiro termo, menos 9. Show? Agora olha só. Isso aqui foi uma questão do vestibular de algum tempo atrás, no vestibular da UNB. E ele perguntava se essa sequência, ele afirmava que essa sequência era um APA e que a razão desse cara era menos 8. O item é falso ou verdadeiro? Por que ele fez isso? Ele fez porque ele sabia que o camarada sabia disso aqui. Ele sabe que se você entende que o fator que multiplica o n ao quadrado é metade da razão, e ele diz que o fator que multiplica o n ao quadrado é menos 4, então a razão é menos 8. Mas isso aqui, parceiro, não é uma PA. A soma dos n termos de uma PA em função de n vai ser sempre uma função do segundo grau sem o termo independente. Eu não posso ter o termo independente. É sempre sem o termo independente. No máximo eu posso ter uma equação do primeiro grau, onde o fator do n ao quadrado seja 0. Ou uma equação do segundo grau mais reduzida ainda, onde o fator que multiplica o n seja 0. Mas jamais eu posso ter o termo independente. Se eu tiver o termo independente, isso com certeza é uma sequência qualquer, mas não vai ser uma PA. Ok? Então, mais 1 método 5 segundos aí para te ajudar a ganhar tempo e ser vitorioso. Forte abraço, até mais.